A paz do Senhor, é com muito prazer que estamos dando início à nossa matéria para o curso de capacitação para o serviço cristão, curso este disponibilizado pela Semaderon, a convenção do nosso estado de Rondônia, de ministros e igreja. Quero externar minha gratidão pela oportunidade de poder fazer parte desse projeto lindo e edificante. Minha gratidão à presidência da nossa convenção, o pastor Nelson Luktenberg, e aos quase 2.000 alunos que estão inscritos para serem edificados e se projetarem para a sua função ministerial. A matéria que estamos trabalhando nesses dias é Antropologia Histórica e Pecado. Queria convidá-los inicialmente para a leitura de um texto da Bíblia que encontra-se em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 ao versículo de número 28, que nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Na antropologia bíblica, nós temos o cuidado de analisar o homem do ponto de vista da criação divina, como um ser dotado de privilégios e o seu relacionamento com Deus. A antropologia se ocupa do estudo do homem na sua essência, tanto no passado, historicamente se falando, como no presente, e vislumbra o futuro através de projeções. Queremos trabalhar dentro do contexto cristão da antropologia bíblica, iniciando aqui na nossa introdução, na página de número 9 do nosso livro-texto, falando sobre a criação do homem. Na antropologia bíblica, na visão teológica cristã, a teoria da evolução não pode ser aceita. E eu gostaria que você, como aluno, você como cristão, como servo de Deus, entendesse que Deus, pela sua grande e infinita bondade, projetou o homem, como lido no texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, literalmente, numa linguagem bem rústica, Deus colocou a mão na massa para fazer o homem. Os demais seres foram criados pelo poder da sua palavra. Haja, apareça, venha à existência. Quando Deus foi fazer o homem, ele faz uma reunião da Trindade. Pegando um gancho na matéria do meu amigo, pastor Sérgio Pereira, o Deus triuno convida o Filho e o Espírito Santo para decidir sobre a criação do homem. E eles concluem fazer alguém à sua imagem conforme a sua semelhança. E faz o pó da terra, em seguida tira um pedaço da costela do Adão, a gente conhece o contexto bíblico, e faz a mulher. O entendimento de que não viemos de um acidente ou de uma explosão, o entendimento que não somos frutos da evolução, nem de uma alteração ou química fabricada em um laboratório, um acidente científico, nos faz entender que há um Deus sobre todas as coisas. E esse Deus que criou o homem, conforme o relato bíblico, é o que será objeto do nosso estudo e prédica a partir de então. Essa ação direta divina. Há um confronto entre ciência e religião, isso há séculos. A ciência discorda da criação divina, tentando projetar a ideia de que o homem veio ao mundo através da evolução. Há anos atrás, um grupo de pesquisadores e cientistas se debruçaram sobre a curiosidade
e pesquisa de como funciona a Terra, da perfeição dos seres, do sistema solar, dos astros, planetas, das galáxias e do equilíbrio de todo esse sistema, vendo o homem como um ser extremamente inteligente, com poder extraordinário de criação, de projeção, de imaginação, eles começaram a procurar o que está por trás de tudo isso, que lei rege isso, como isso acontece. Estações do tempo, vento, sol, chuva, o mar, que tem os seus limites, e denominaram esse estudo, esse projeto, de designer inteligente. Depois de muita pesquisa, eles chegaram à conclusão que, por trás de tudo isso, tem uma mente inteligente que governa, que domina, que age, que trabalha, que organiza, que mantém todos os sistemas para que não entre em colapso. Concluíram, isso cientistas, que há um Deus que está no controle de tudo, que governa tudo. Essa linguagem é muito comum para nós cristãos, que sempre dizemos que Deus ainda está no controle de tudo. E esses cientistas e pesquisadores também descobriram isso, que há um Deus que está no controle de todas as coisas, determinando o seu tempo, as estações e tudo. Para que você tenha ciência de que o que falamos não está embasado simplesmente no fruto da imaginação de evangélicos, do povo cristão comum, que geralmente é considerado como um povo de pouco conhecimento, desprovido de inteligência, uma das mentes mais brilhantes que nós tivemos no Brasil, Ariano Suassuna, membro da Academia de Letras, ele faz o seu relato sobre evolução e criação. E ele chega à conclusão que para acreditar, para crer na evolução, precisamos ter mais fé de que nos apropriarmos do texto bíblico e entender que Deus criou o homem. E nas suas palavras ele diz que acreditar nisso é extremamente difícil. Primeiro, porque um grupo, um conjunto de moléculas perdem o senso, enlouquecem e formam-se em células, algo pouco provável e bem duvidoso. E começam a nadar mundo afora, chegam à conclusão que a monotonia da vida tem que ser quebrada. Aí dizem, façamos o seguinte, vamos nos dividir em grupos, uma parte macho, outra parte fêmea. Veja que até na evolução a gente consegue identificar algo extraordinário que derruba por terra o estudo da ideologia de gênero. É outro assunto, não queremos entrar no mérito. Para que houvesse procriação ou a multiplicação, essas células, que há outro tempo eram simplesmente moléculas, decidem agora tomar uma forma, e forma o peixe. Ele vai bater nas suas nadadeiras, e daqui a pouco começa a bater com um pouco mais de velocidade, e dá na ideia o desejo de sair voando, e sai de dentro da água, transformando-se ou migrando de peixe para pássaro. Aí ele diz, para acreditar em uma coisa insana dessa, é preciso ter mais fé, de que olhar para o texto bíblico e entender que há um Deus que nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Gostaria de ressaltar que essa imagem e semelhança de Deus no ser humano não é uma imagem física. E nós já passamos para a página seguinte, que é a página de número 11. E aproveito para que os alunos possam me acompanhar nesse estudo da criação do ser humano. A formação do caráter divino não está baseado na estrutura e composição física do ser humano. Na página de número 12 e de número 13 nós vamos aprender sobre isso. Deus é espírito, e espírito não tem forma, principalmente na página de número 13.
Então, essa imagem de Deus forjada no homem é a imagem moral, a imagem pura, a imagem santa. E isso foi quebrado e o homem perdeu no momento em que o pecado foi introduzido no mundo. Volto a chamar a sua atenção que o nosso estudo é antropologia e pecado. Então eu tenho que tratar da questão que danifica essa imagem moral de Deus no ser humano. E quando o homem peca, ele é expulso do jardim, perdendo a comunhão, perdendo o acesso, perdendo a pureza, a originalidade, perdendo e alterando o seu caráter. O pecado trouxe todas essas mazelas e danos para o homem, e a imagem de Deus impressa no homem no momento da sua criação, ela foi destruída. Essa imagem só pode ser recuperada ou reconquistada no momento em que o homem reconcilia-se com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus, feito na cruz do Calvário. Então você, aluno, principalmente você que é assembleiano, entenda que Deus te fez através de Adão. Você não veio ao mundo por acaso ou por acidente. Você faz parte de um projeto divino que o próprio Criador dos céus e da terra projetou, idealizou. Me detenho aqui um pouquinho para que você entenda o seu valor. Há muitas pessoas, principalmente nesse período de pandemia, que já se sente tão incapaz, impotente, tão desesperado, tão insignificante. Trago uma notícia linda direto do trono de Deus para você. Você é fruto de um projeto do Criador dos céus e da terra. Você tem motivos para ser feliz, para confiar em Deus, para celebrar, para exaltar ao Senhor. Se você não entende isso, reconcilie-se com Deus. Volte a ter paz com Deus e essa imagem de pureza, de santidade, de caráter cristão será novamente introduzida na sua vida. Que Deus possa te dar essa oportunidade e você se sinta em paz e feliz. Quando Deus fez o homem, Ele fez diferente de todas as outras obras da sua criação. E Ele dota o homem de uma natureza tricotômica. Isso vem da própria essência divina. Todo autor deixa a sua impressão na obra que ele faz. Se é um artista, ele deixa o seu nome no quadro. Se é um arquiteto, ele deixa um traço que ele identifique. E quando Deus projeta o homem como um ser tricotômico, ele imprime nessa criação, ou nessa sua criação, algo da sua essência divina. A Trindade, já estudada pelo pastor Sérgio, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí Deus faz o homem, corpo, alma e espírito. O texto bíblico projetado, que você pode me acompanhar na leitura, diz: "E o mesmo Deus e Pai o santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." De acordo com as doutrinas bíblicas e as doutrinas pentecostais da nossa igreja, a Assembleia de Deus, a nossa confissão de fé, acreditamos piamente que nós somos um ser tricotômico. Eu espero que você, como aluno desse curso da nossa convenção estadual, a CEMADERON, entenda que há uma diferença entre espírito e alma, e você vai ter uma explicação muito clara e objetiva no conteúdo desse livro que está em suas mãos. Há uma grande assimilação, uma grande semelhança, mas há uma linha que divide corpo, alma e espírito. Iremos tentar dissertar sobre o assunto de forma muito esclarecedora a partir desse momento, trazendo a imagem tricotômica do homem, o corpo e o seu funcionamento, página de número 13 para a página de número 14 e a página de número 15.
A psicologia estuda a alma do ser humano através das suas ações. A antropologia bíblica e a teologia vai estudar o homem como um ser composto de alma e espírito, e que as ações são refletidas através dos sentimentos esboçados pelo corpo, alma e o espírito. Vocês terão acesso a todo esse conteúdo estudando a apostila ou o livro que está disponível para este curso. Quando o homem é visto do ponto de vista teológico e bíblico, que nós estamos estudando, baseado na formação teológica da nossa igreja, nós podemos ver a perfeição da obra-prima de Deus. Falando um pouco sobre o corpo. O corpo humano, página de número 16. O seu aspecto físico, os seus sistemas, como isso funciona. Os sistemas que compõem o corpo e a estrutura física do homem. Está aí um slide que vai ilustrar com muita riqueza, página de número 16 da sua apostila ou livro-texto. Formação do corpo humano. Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso central, sistema sensorial, sistema endócrino, sistema, página de número 17, excretor, sistema reprodutivo, sistema ósseo, sistema muscular e sistema imunológico e, por fim, os dois últimos, sistema linfático e tegumentar. Parece mais uma aula de ciência, né? Quando a gente estudava na escola sobre o corpo humano. Essa máquina perfeita, chamada corpo, tem o poder de autorregeneração. Quando falamos sobre o sistema imunológico, o organismo trabalha de forma incessante para manter toda a harmonia e equilíbrio das funções orgânicas do nosso corpo. E todos esses sistemas não entram em colapso, não se colidem, porque o arquiteto que projetou isso fez com tamanha perfeição que ele trabalha em harmonia e funciona extremamente bem. Os órgãos dos sentidos que fazem parte do nosso corpo, eles são porta ou canais de bênção ou de maldição para a nossa vida. O corpo, na sua essência, soma. Corpo, alma e espírito. Eles são dotados de sentidos que conhecemos como os 5 sentidos, que podem ser usados como uma fonte de bênção ou como uma fonte de maldição. O primeiro dos sentidos é a visão. Os olhos captam estímulos luminosos, gerando uma imagem. Quando olhamos para o princípio bíblico da interpretação dos textos proferidos por Jesus, na antiga aliança, o pecado era consumado para ser considerado uma transgressão à santidade divina. Aí Jesus olha para os seus ouvintes e diz: eu vos digo que se você olhar para alguém com sentimento ou com desejo, você já pecou. Quantas vezes a gente olha, ou as pessoas olham, com um olhar capcioso, com um olhar não espiritual, não de pureza, mas um olhar que contamina, um olhar que prejudica a estrutura. O salmista diz: não porei coisas má diante dos meus olhos. Próximo ao sentido aqui do nosso corpo é o olfato, o nariz, que capta o cheiro e encaminha ao cérebro, que vai determinar
o seu sabor. Algumas pessoas têm usado o nariz para tantas coisas ruins, para tantas coisas que não agradam a Deus, para tirar tantas coisas que não prestam e não vão glorificar, nem vão edificar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Terceiro sentido é o paladar. O paladar nos dá a possibilidade de identificar sabores diferentes. As papilas gustativas aguça o nosso sentimento para distinguir entre um sabor e outro. Quantas pessoas deploram, destroem, corrompem o seu paladar, bebendo coisas que não agradam a Deus ou comendo coisas que não agradam a Deus. A audição é o quarto sentido. A audição pode ser uma fonte de bênção para você ouvir as instruções divinas. É por isso que Deus nos fez com composição muito particular, muito individual, muito própria. Uma só boca, dois ouvidos, para ouvir mais e falar menos. E quando temos o cuidado de ouvir coisas boas que edificam, que constroem, que educam, que corrigem, que soma com os nossos valores, é uma bênção. Mas quantas vezes emprestamos o nosso ouvido para ouvir só as coisas que não prestam, só coisas ruins? E por último, nós temos o tato, o poder de tocar e gerar uma certa imagem. Até os deficientes visuais podem fazer isso. Eles tocam em alguma coisa. Isso também é um problema seríssimo se não for usado para a glória de Deus. Mas como o tempo não nos permite, eu gostaria de adiantar um pouco a nossa palestra sobre o assunto, falando sobre os pecados que estão relacionados ao corpo. Todos os pecados de ordem sexual estão relacionados diretamente ao corpo. Chamo a sua atenção para aqueles que tentam justificar-se dizendo: não, pastor, é que um espírito de prostituição me possuiu. Assuma a responsabilidade. Isso aconteceu com Adão, aconteceu com Eva lá no passado, querendo culpar os outros e ninguém queria assumir a responsabilidade. Não existe esse tal de espírito de prostituição. Isso é obra da carne, e Paulo diz lá em Gálatas, começando pelas obras da carne, prostituição. Aí aqui nós temos uma lista assustadora de pecados que são praticados através do corpo. Prostituição, impureza, lascívia, fornicação, adultério, homossexualidade, masturbação e pornografia. Tudo isso são obras da carne, são pecados relacionados ao corpo. E nós temos que, com muita prudência, guardar a nossa pureza e santidade, fugindo da aparência do mal. O grande problema daqueles que sempre caem nesse tipo de cilada é porque eles se expõem. E nós temos uma teologia triunfalista que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ei, você é carne, é osso, cheio de fraquezas, de falhas, de defeitos, e você precisa entender que o seu corpo está sujeito a tudo isso, mas o seu corpo é o templo, a morada do Espírito Santo, e você tem que conservá-lo puro para que o nome do Senhor seja glorificado através do seu corpo. Falamos já sobre o corpo, a sua organização através de sistemas e o seu funcionamento, e os pecados que afetam diretamente o corpo e são gerados ou provocados através dos sistemas ou dos órgãos do sentido. Agora precisamos falar um pouco sobre a alma. A alma é uma substância informe que você não pode tocá-la, não pode senti-la.
No nosso estudo, a alma é o centro de todas as emoções, todos os sentimentos, faz parte também das decisões a serem tomadas e dos julgamentos que nós fazemos. A alma tem algumas faculdades, e entre elas está o intelecto, capacidade pensante, não é a massa cinzenta, é a capacidade, o abstrato, aquilo que você não vê, não toca, mas que decide pelo ser. Nisso está a imaginação. A imaginação faz parte das faculdades da alma, isso vindo do intelecto. Também está a memória, onde você armazena as experiências da vida, os sentimentos, os traumas sofridos ou as alegrias. Tem pessoas que vivem amarguradas por experiências ruins na sua infância, abusos, foram violentadas, sofreram discriminação, espancamentos. Mas eu ministro sobre a tua vida nessa aula, que o Deus de paz vai fazer uma faxina, uma limpeza, e vai trazer à sua memória somente coisas boas e edificantes, vai mudar a sua história. Isso eu ministro em nome de Cristo Jesus. Faz parte da faculdade da alma, do intelecto, também a razão, e também o julgamento, que é a fase final, a parte final das decisões que nós tomamos. Seguindo o nosso estudo, faz parte da faculdade da alma a vontade. Essa vontade é que gera desejos, e esses desejos trazem consequências, porque eles podem ser originários de Deus, do próprio ser, do corpo, ou do diabo. Tudo isso vai formar sentimentos que gerará desejos. Ele pode ser desejo sexual, pode ser desejo pecaminoso, pode ser desejo pastoral, pode ser desejo da mocidade, muito comum, e pode ser desejo de cura, algo que vai te instruir, te edificar, te restaurar. Um pouco adiante da nossa matéria, nós temos ainda como faculdade da alma a vontade, que é a determinação. O aluno vai poder estudar com um pouco mais de precisão no material que nós temos. O entusiasmo, que no original significa estar cheio de Deus, estar possuído, estar tomado por Deus. E também faz parte desse sentimento, dessa faculdade da alma, o esforço. Homens esforçados, Deus te procura, Deus te quer como alguém esforçado para fazer a obra dele. Terceira faculdade da alma é o sentimento. E baseado nesse sentimento, vêm os pecados relacionados à alma. E com esses, eu tenho que me preocupar um pouco e me deter aqui nesses pecados da alma, para que você, aluno, possa entender que o poder de pecar ou não, a decisão de pecar ou não, o julgamento de pecar ou não, depende de você. Quando Deus te fez, Ele fez com uma capacidade de pensar e de escolher. O que nós teologicamente chamamos de livre-arbítrio, o direito de escolha. O diabo não coloca a arma na cabeça de alguém e diz, você vai ter que pecar. Ele induz ao pecado. Há um pouco atrás, aqui, um pouco antes, nós falamos sobre aqueles que justificam que a prostituição é um espírito que lhe atormenta, que lhe persegue, mas é obra da carne. Eles atribuem ou espiritualizam esse pecado para que não assuma as responsabilidades, mas o direito e a escolha entre pecar ou não pecar é do homem. A alma, motivada por sentimentos, pode ser induzida ao pecado, ou pode ser induzida ao pecado. Quais são os pecados da alma? Insensibilidade. Eu acho que nunca tivemos um período tão difícil
para administrar os nossos sentimentos e sensibilidades espirituais, como esse que estamos vivenciando. A tecnologia, o aumento da ciência, a razão, os pensamentos filosóficos, nos leva a abandonar a própria espiritualidade em si. E crentes estáticos na igreja já não sentem tanta coisa. Eu trago com pesar uma informação que eu acho que vai somar com o que eu estou falando aqui agora. A insensibilidade do povo cristão, você que é aluno neste curso, é tamanha que a gente já não consegue mais, estamos estudando sobre os dons do Espírito Santo na escola bíblica dominical, mas a gente não consegue mais perceber a ação de Deus no ambiente do culto, porque nós coletivamos a ação de adoração. Não é o indivíduo que presta o seu culto, depende do cantor, depende do pregador, depende. E um espírita, quando recebe a entidade, ele percebe que ele está próximo, mas se tiver alguém ali que interfere nessa manifestação, ele diz, olha, tem alguém aqui com a energia negativa que a entidade não pode baixar. E os crentes na igreja não sentem mais nada. Perdoe-me entrar nesse particular, mas faz parte da matéria e eu fui cobrado disso. Será se nos nossos cultos não vem pessoas endemoniadas? Será se nos nossos cultos não vem pessoas possessas? Será se em nossos cultos não vem pessoas oprimidas? Elas entram e saem da maneira que entrou nas igrejas, porque ninguém consegue perceber, discernir, através da sensibilidade, que tem algo estranho ali. Outro pecado da alma é a concupiscência, que vai gerando pouco a pouco, e Tiago diz, havendo a concupiscência concebido, dar à luz ao pecado, e o pecado consumado, este gera a morte. É você começar a armazenar na sua cabeça, no seu intelecto, no subconsciente, desejos e ideias pecaminosas, e isso vai te levar ao fracasso. Aí nós temos a mentira. Se fôssemos falar sobre isso, ficaríamos envergonhados. Quantos ministros mentindo? E hoje tem a fake news, a falsa notícia. E a gente, infelizmente, de vez em quando cai nessa armadilha que vem nas redes sociais, uma informação, e a gente vai passando isso e reproduzindo a mentira. E a Bíblia recomenda que cada um fale a verdade com seu companheiro. E nós temos, por último, a ingratidão, pecado da alma. Quanta ingratidão em nossos dias. Quantas pessoas não reconhecem o cuidado, a bondade, o zelo, a misericórdia de Deus. Eu costumo dizer para algumas pessoas que me ligam, como está, pastor? Disse, graças a Deus, vivo ainda. E nesse momento, já é muita coisa você está vivo. Muitos estão tombando, muitos estão caindo. Mas sou grato a Deus pelo dom da vida. E você? Consegue agradecer porque está vivo? Pelo ar que você respira? Eu vi algo extraordinariamente edificante de um senhor de quase 90 anos que ficou internado por poucos dias em um hospital, e quando sai do hospital, a equipe fala para ele, o senhor tem que pagar o oxigênio que o senhor utilizou aqui, que o senhor respirou, e custa em média de uns dólares por aí, aproximadamente 3 mil dólares, parece-me que a informação é essa. Que aquele senhor começa a chorar amargamente. E a equipe financeira diz, não chore, eu sei que é caro, é difícil, mas vamos dar um jeito, a gente consegue parcelar, a gente consegue negociar isso. Ele disse, não, eu não estou chorando pelo que eu vou pagar, eu tenho dinheiro para pagar. Eu estou chorando que eu vivi 90 anos, respirando o oxigênio que Deus me dá, e nunca paguei um centavo. Imagina o quanto eu devo para Deus, se for colocado em conta o que eu estou pagando aqui por esses minutos que eu usei o oxigênio do hospital. Seja grato pelo pão, seja grato pela saúde, seja grato pela família, pela esposa, pelos filhos, pelo ministério, seja grato pela chamada, pelo perdão, pela salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que essa matéria seja extremamente importante para te motivar ao serviço cristão. Na sequência, nós vamos falar sobre o espírito humano e as faculdades do espírito.
Conforme a antropologia bíblica, as faculdades do espírito são consciência. Falar sobre consciência hoje, como se torna difícil. A consciência é um tribunal interno que vai nos sentenciar condenando ou absolvendo das culpas. É a voz interna que vai acusar-nos ou nos dar alívio. Você que me escuta, quantas vezes não já se sentiu mal por uma atitude, por uma palavra, por um ato? Não sente paz. A consciência é essa voz secreta. Quando criança, eu estudei uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, que desapareceu das grades curriculares. E o professor dessa matéria disse que a consciência é a voz oculta de Deus, falando no interior do homem, aprovando ou reprovando os seus atos. A consciência, infelizmente, pode ser cauterizada. E parece que nos dias que vivemos tem tanta gente com a consciência cauterizada. E o profeta Isaías já dizia: ai daqueles que chamam a luz de trevas e as trevas de luz, que chamam o mal de bem e chamam o bem de mal. Os valores estão invertidos. A exemplo disso, nós temos uma questão que eu não quero me referir de forma muito direta e objetiva. É claro que não vai fugir ao material que estamos expondo aqui, mas o mundo conturbado que vivemos, o criminoso sentenciado se torna um inocente e o que sentenciou passa a ser o culpado. Imagina a inversão de valores. Entre as faculdades do Espírito também está a adoração. É o Espírito quem conduz, quem leva o homem à adoração, a buscar a Deus, a sentir a Deus. E a adoração é algo tão necessário na composição espiritual do ser humano, que o homem não consegue viver sem adorar. Vou repetir, que eu acho que isso precisa ser muito bem identificado no nosso meio. O homem não consegue viver sem adorar. Ou ele adora o Deus verdadeiro, ou ele adora os ídolos, ele adora a ciência, ele adora a natureza, ele adora a filosofia, ele adora outros deuses. Até o ateu adora a sua definição da não existência de Deus. Há uma necessidade espiritual, e a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. É esse elo de ligação do homem com Deus, através do Espírito, que nos traz edificação espiritual. Engana-se aqueles que dizem: não, eu sou cético com respeito à religião. Não tenho religião, olha, não entro no mérito, não discuto sobre assunto, eu sou ateu, não creio em nada. Ele está adorando alguma coisa. E você, meu irmão, que está estudando nesse curso, a quem você adora? A quem você venera? A quem você presta culto? Espero que seja ao Deus verdadeiro, Senhor, Criador dos céus e da terra. Entre as faculdades do Espírito está a comunicação, a fé e a oração. Através da comunicação, nós nos comunicamos com Deus. A fé, temos que desenvolvê-la para poder alcançar as grandezas e a bondade de Deus. E através da oração, nós fazemos súplicas buscando e intercedendo também pelos demais. Eu acho que eu preciso me ater, nesse final de aula, aos pecados que estão relacionados ao espírito. E o aluno vai ter um compêndio de material nessas apostilas ou nesses livros, que vai lhe dar a possibilidade de uma pesquisa mais aprofundada, uma vez que o nosso tempo aqui é muito resumido, para trazer uma síntese da matéria para que você pesquise enquanto estiver estudando. Partimos agora, então, para os pecados que têm relação com o Espírito. Esses pecados afetam diretamente a nossa comunhão com Deus. O primeiro pecado do Espírito é a incredulidade, a falta
da capacidade de crer, de aceitar a supremacia, majestade e grandeza de Deus. Na verdade, a gente prega muito que cremos, mas quando nos vemos no apuro, as ações dizem outra coisa. Página do nosso livro, de número 21, e a página de número 20, vai falar sobre esse assunto. Será se você não tem esse problema de não crer? Tem coisas que acontecem no nosso convívio, na nossa igreja, que você termina dizendo, eu não acredito que isso vai acontecer. Tem hora que a gente se torna um pouco incrédulo. E Jesus diz, sede crente, não incrédulo. Outro problema que nós temos, que é um pecado reconhecido, que afeta diretamente o espírito humano, é a dureza de espírito. E o salmista diz que se tem uma coisa que Deus não rejeita, é um espírito quebrantado, maleável, em que Deus tem a liberdade de trabalhar nele. Muitas pessoas duras, muitas pessoas rígidas, e isso em nosso meio. Eu me posiciono aqui para crentes, para pessoas que dizem crer, que servem a Deus, que estão estudando para prestar um bom serviço. Um outro pecado relacionado ao espírito é a apostasia. E quando falamos em apostasia, vem a ideia, o abandono da fé, o se desviar, deixar de servir a Deus, não aceitar mais as regras, os preceitos, os conselhos, os juízos divinos. Mas a apostasia não está relacionada simplesmente a isso. A apostasia também está relacionada ao abandono da família. Hoje, na sociedade em que vivemos, abandonar o lar, mulher, filhos, é de assustar quando a gente vê uma mãe defendendo um padrasto que matou o seu filho espancado e ela é cúmplice disso. É de assustar quando alguém pega uma criança, joga lá de cima de um prédio porque ela o incomoda. É de assustar quando uma mãe tem uma criança, coloca dentro de uma sacola e joga em uma lata de lixo. É de assustar quando uma mãe tem uma criança e joga dentro de uma lagoa. Apostasia da família, dos filhos, do casamento, do lar. Pecado de egoísmo, ser egoísta, egocêntrico. Tudo tem que convergir a você, ao eu. Estamos vivendo essa época em que tudo tem que me satisfazer. Primeiro eu, depois Deus. Que a Bíblia diz é buscar primeiro o reino. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina como buscar a Deus. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua, não a minha vontade. Mas o egoísmo impede tudo isso. Um outro pecado que eu acho que dá para a gente falar um pouco mais sobre ele é o orgulho. Quantas pessoas agarradas ao orgulho não abrem mão das suas funções, dos seus bens, das suas atividades, porque não querem perder o status, não querem perder os privilégios, não querem perder a influência, não querem perder o poder. Isso é orgulho. E Deus aborrece o orgulho. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e na hora certa ele te exaltará. O que tem impedido decisões sábias do nosso povo? O orgulho. O orgulho tem sido uma doença corrosiva no meio do povo cristão, porque baseado nesse sentimento orgulhoso, a gente não dá espaço para os outros não crescem, os outros não evoluem, os outros não são beneficiados, os outros não são agraciados, porque tudo tem que vir a mim primeiro. As sobras são para os outros. Outro pecado do espírito é a idolatria. Deixar de adorar o Deus verdadeiro, e na idolatria a idolatria não está relacionada simplesmente a deuses, a entidades, a ídolos. Tem idolatria familiar, idolatria dos bens, idolatria do dinheiro,
Tem pessoa que se você passar perto do carro dele e olhar, ele já vai olhar se você arranhou aquele carro novo dele, que ele idolatra aquele carro. Tem pais, tem mães, eu conheço relatos e falo isso com tristeza para que você tenha ideia e fugir desse tipo de sentimento. Tem casais se separando porque as mães idolatram os filhos e lutam contra o seu pai que tenta impor regras. Tem pais que idolatram os filhos e lutam contra as mães que tentam impor limites. E por aí vai. Passaríamos um dia falando sobre esse assunto. A ganância. Quanta gente gananciosa, principalmente no meio do ministério, porque infelizmente vou entrar em um particular muito dolorido agora. Tem pessoas que não têm coragem de trabalhar, não têm formação nenhuma, não têm habilidade nenhuma, e eles agarram-se ao ministério como o único e último fio de esperança. E infelizmente eles não estão agarrados ao ministério pela vocação, pela chamada, pelo convite divino para um serviço cristão, mas eles querem granjear bens materiais, negociar valores espirituais que não são deles, são de Deus, cobrando absurdo para ministrar uma palavra, para liberar uma palavra, para instruir uma pessoa, até para a oração estão fazendo cobranças de valores, dependendo do tamanho da oração, é o valor que se cobra. Porque o que está se levando em conta é o bem, é o dinheiro, é a ganância, a arrogância. Quantas pessoas arrogantes? Poucos dias atrás eu vi alguém falando sobre um assunto muito delicado e disse, não importa se você não aceita, porque profeta aqui não é você, profeta aqui sou eu. Você não entende nada mesmo que você não é profeta? Você não tem o mesmo que eu tenho, parece que não serve nem o mesmo Deus. Mas quantos arrogantes em cima dos nossos altares, e que esse curso sirva para quebrar esse sentimento arrogante, e você seja humilde para servir, até porque serviço cristão é serviço mesmo, o nome já diz. E quanto mais eu cresço ministerialmente, mais eu vou me tornando servo dos outros, que a arrogância vai embora em nome de Jesus. Um outro pecado do espírito é a cobiça, é o desejo de enfreado por aquilo que não é seu, é lutar para ocupar um espaço que não te pertence, é cobiçar a chamada do outro, a igreja do outro, a vocação do outro, o ministério do outro. E falar sobre isso nós passaríamos um tempão. E concluo aqui com a avareza, o que nominamos aqui, ou pelo menos identificamos na matéria como pecados do espírito. É esse pecado de avareza que tem feito muitas igrejas sofrerem, muitos ministérios falirem, porque o avarento não é capaz de abençoar ninguém. É a avareza que impede você contribuir, é a avareza que impede você ofertar, é a avareza que impede você dizimar, é a avareza que impede você socorrer o necessitado, é a avareza que impede você crescer espiritualmente, porque você tem como o seu Deus o dinheiro. E quantos avarentos nós temos no nosso meio? Quantos avarentos nós temos no mundo? Trago a sua atenção para o momento que vivemos, que no início dessa pandemia, uma caixa de ivermectina com 4 comprimidos custava menos de R$5. Ah, pastor, mas isso é a lei do mercado. Quem tinha os seus estoques começaram a vender e chegaram a vender a R$36. Meu Deus! Aproveitando da fraqueza, da miséria, da necessidade alheia. E isso não pesa a consciência, até crentes fazem isso. Sangue de Jesus tem poder. Que Deus nos guarde desse pecado de avareza. Aqui a gente conclui a nossa aula de hoje, é a aula introdutória da nossa matéria, que com lições profundas parece nos levar a uma realidade que estamos vivendo, que é assustadora. Que Deus possa se utilizar dessa ministração e dessa matéria para te edificar, te abençoar. Fica meu abraço em Cristo Jesus, na paz do Senhor para todos vocês que fazem parte do curso. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.